Os navios de cruzeiro modernos são máquinas realmente impressionantes no que toca a seu tamanho, seu design e a tecnologia embarcada a bordo, mas principalmente pela quantidade de passageiros que eles carregam. Com o maior deles, o recém-inaugurado Star of the Seas, pertencente à Royal Caribbean Group, sendo capaz de transportar um máximo de 7.600 pessoas de uma única vez, alocadas em 20 andares numa viagem que dura tipicamente 7 dias. Esses cruzeiros, que na verdade são cidades flutuantes do mais alto luxo e glamour, oferecem inúmeras atrações para tornar a viagem numa experiência única na vida de qualquer um. Eles contam com uma tripulação multinacional composta por qualquer coisa como 2.350 pessoas de diversas especialidades, acomodadas em uma área que compreende 4 pisos do navio. O Star of the Seas, o maior cruzeiro de passageiros do mundo, pesa, ou melhor, desloca incríveis 250.800 toneladas, com 364 metros de comprimento, 66 de largura e 20 suntuosos andares, o que o torna numa verdadeira estrela dos mares. Estrela essa que é abastecida com qualquer coisa em torno de 180 toneladas de comida para toda a sua clientela ao longo dos 7 dias de viagem. 7 dias que passam bem rápido, já que o navio conta com um parque aquático categoria 6, que é o maior do mundo no mar. Um simulador de surf, o Flow Rider, a maior arena de gelo zero absoluto no mar, para além de 7 piscinas, mini-golf, parede de escalada, vários palcos de show, entre outras muitas atrações. São tantas opções e é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que pode ser extremamente difícil decidir aonde ir. E mesmo estando na melhor atração possível no momento, sempre irá bater aquela sensação de que em algum lugar a coisa pode estar ainda mais interessante. É realmente uma cidade flutuante metálica se movendo lentamente pelos mares. É até difícil de acreditar que algo tão grande e tão pesado pode simplesmente flutuar pelas águas sem afundar. Mas isso é possível por conta do princípio de Arquimedes, que em simples termos explica que a força de empuxo, que é a força que a água exerce para cima, é igual ou maior que o peso do navio. Isso acontece porque, apesar de grande, o navio contém grandes espaços internos preenchidos por ar e não por massa. E isso o torna menos denso, menos pesado do que a água que ele desloca quando parado ou em movimento. Por isso que ele flutua. Agora, se começar a entrar muita água internamente, como com o Costa Concórdia ou com o Titanic, aí ele fica pesado e vai afundar. Mas o maior problema mesmo que os grandes cruzeiros enfrentam é com o combustível. Devido à sua enorme massa, mover esses cruzeiros pelos mares a tipicamente 22 nós, que dá 41 km por hora, requer muita, mas muita força. Força essa que é exercida por 3 propulsores azimutais, ou azipods, que é um sistema de propulsão para navios que consiste em um motor montado em uma unidade de propulsor chamado pod, que é giratória e que pode girar 360 graus, melhorando a manobrabilidade e a eficiência de combustível. Ele substitui as hélices e lemes tradicionais e é usado em diversos tipos de embarcações, como cruzeiros, petroleiros, navios de carga e quebra-gelos. Neste caso, os navios com azipods são embarcações diesel-elétricas, ou seja, elas possuem motores a diesel, geralmente em um número de 6, dos quais 3 de 14 cilindros e 3 de 12 cilindros, que consomem gás natural liquefeito ou LNG, que é o mesmo gás de cozinha usado em residências, porém resfriado a menos 162 graus Celsius para se tornar líquido e reduzir de volume em cerca de 600 vezes. Isso permite que os navios carreguem maiores quantidades de combustível no mesmo espaço e também facilita o transporte. Uma curiosidade sobre o LNG é que ele não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, não é corrosivo e em estado líquido não é inflamável. Aquele cheiro típico do gás de cozinha é adicionado intencionalmente por questões de segurança, senão ninguém saberia que há um vazamento de gás dentro de casa. A energia produzida pelos 6 motores do navio acionam os 3 motores elétricos de 20 MW cada da embarcação, que são os azipods e que fazem o navio se mover. 20 MW de energia dá para alimentar cerca de 10.000 casas médias de uma única vez.
O Icon of the Seas e provavelmente também o seu irmão mais novo, o Star of the Seas, possuem dois gigantescos tanques de combustível que vazios pesam 307 toneladas e medem 27,5 metros de comprimento. Eles podem comportar qualquer coisa acima de 3.400 toneladas de gás natural liquefeito. Isso porque esses navios consomem incríveis e absurdas 250 toneladas de combustível por dia. Pensa só nisso. São verdadeiros devoradores de LNG. O custo de todo esse combustível também flutua, dependendo do mercado, do contrato, da região e do porto que o navio utiliza. Os preços do combustível nessa escala são medidos por tonelada métrica, com preços médios variando de 530 a 865 dólares por tonelada métrica. Isso significa que abastecer um navio custa qualquer coisa acima de 2.244.000 dólares, somente em combustível, numa viagem que vai durar apenas 7 dias e compreender uma distância de cerca de 3.150 km. 2.244.000 dólares só de combustível é um valor considerável, mas pode parecer pouco dada a quantidade de pessoas que o navio pode levar, assumindo que o ticket mínimo da passagem é de 1.000 dólares. Mas o combustível representa de 25% a 35% dos custos operacionais totais de um cruzeiro desse porte. Isso sem contar com os demais, como os salários da tripulação, manutenção, mantimentos, seguros, portos, impostos, diversos serviços como internet e TV via satélite, marketing, entre outros. Aí surge a questão: por que os navios de cruzeiro não são movidos a energia nuclear para se tornarem mais baratos, econômicos e eficientes? Os maiores submarinos nucleares usam pouco mais de 45 kg de combustível nuclear para navegarem continuamente por 25 a 30 anos sem necessidade de reabastecimento. 30 anos de pura autonomia. Sendo esse combustível o urânio-235, enriquecido a 93% ou até 97%, considerado o nível militar de uso. O reator usa esse combustível para gerar calor e ferver grandes quantidades de água, para produzir vapor que fará girar turbinas, fornecendo energia ilimitada para propulsão e diversos sistemas elétricos a bordo, enquanto o submarino fica submerso por até 6 meses, emergindo apenas para troca de tripulação e reabastecimento de mantimentos. De acordo com algumas estimativas não oficiais, o quilo de urânio enriquecido a 90% ronda os 45.000 dólares, o que se traduz em pouco mais de 2 milhões para 45 quilos, o que é extremamente viável, benéfico e econômico para um cruzeiro, uma vez que ele proporciona uma autonomia para mais de 30 anos sem necessidade de reabastecimentos, para além de não emitir gases poluentes. Com tamanho poder energético, tamanha autonomia e baixo custo, o combustível nuclear seria a solução perfeita para ser usado em navios de cruzeiro. Porém, ele não é usado e há uma série de motivos para essa não adoção. O primeiro deles é o alto custo de projetar um navio de cruzeiro nuclear. Um navio de cruzeiro totalmente movido a energia nuclear seria ótimo e pouparia milhões de dólares anualmente para a empresa. Porém, requer um projeto idealizado completamente do zero, o que seria algo extremamente caro, demorado e que requer outros tipos de profissionais qualificados, maioritariamente da área militar. O Icon of the Seas, por exemplo, custou aproximadamente 2 bilhões de dólares para ser construído e contou com a mão de obra diária de mais de 2.600 trabalhadores das mais diversas áreas, com o número total não tendo sido divulgado, e levou cerca de 900 dias para ficar pronto. Isso assumindo uma total e completa cadeia já existente de fornecedores dos mais diversos itens, como peças, equipamentos e maquinários. Tudo já devidamente testado e certificado para estar a bordo de um navio lotado de pessoas. Com todo o processo, desde os conceitos iniciais até o navio pronto, tendo levado mais de 7 anos. Agora, tratando-se de um navio movido a energia nuclear, será necessário a criação de toda uma nova cadeia de fornecedores de peças e maquinários feitos quase que do zero para esse fim. E uma alteração total do design padrão dos navios de cruzeiro, para no lugar dos motores a diesel, dos enormes tanques de combustível, eixos, geradores, entre outros,
albergar um reator nuclear altamente seguro e especialmente construído para esse propósito, uma vez que os requisitos energéticos variam de embarcação para embarcação. Para além de uma enorme estrutura de contenção, que é a blindagem, ao redor do reator para proteção contra a radiação, naufrágio e acidentes em geral, como por exemplo explosões. Geradores de vapor, um sistema de resfriamento do reator, novas tubulações, sistema de backup, entre outros, terão de ser projetados do zero para atender esse propósito. E projetar tudo isso levaria anos, requer uma longa fase de testes e experimentos e custaria uma enorme fortuna, especialmente se fosse para se projetar apenas algumas unidades de navios nucleares. O segundo fator está relacionado com restrições de portos e regulamentações. A principal beleza de um navio de cruzeiro é a liberdade de navegação e a capacidade de visitar os destinos desejados. Muitos países e cidades costeiras têm leis que proíbem explicitamente a entrada de navios nucleares civis em suas águas territoriais ou portos, devido a preocupações de segurança pública e ambiental. É o caso dos navios quebra-gelo movidos a energia nuclear, que não podem atracar em qualquer país, cidade ou porto por aí. Vai que ao tentar quebrar alguma pedra de gelo mais dura, o casco rachou e o reator nuclear também rachou e agora há um vazamento de material radioativo que ninguém percebeu. Acho que é isso que as autoridades desses países pensam. Outros países, mesmo que não proíbam totalmente, exigem uma aprovação governamental complexa e demorada para cada visita. A Convenção Internacional para a Salvaguarda da Vida Humana no Mar, SOLAS, tem um capítulo específico para navios nucleares. O navio é obrigado a possuir uma documentação de segurança nuclear detalhada. Esta documentação deve ser disponibilizada aos governos contratantes dos países que o navio planeja visitar com antecedência suficiente. Além das inspeções de segurança padrão, os navios nucleares estão sujeitos a fiscalizações especiais antes e durante a permanência nos portos para verificar a validade do certificado de segurança e garantir que o reator esteja operando dentro das normas. Ou seja, a propulsão nuclear exigiria um nível de cooperação e permissão internacional que simplesmente não existe no contexto do turismo civil, limitando o navio a rotas e portos tão restritos que o negócio se tornaria inviável. Um outro motivo, talvez um dos mais impactantes, está relacionado com a percepção pública. A principal barreira não é a tecnologia em si, que é segura, mas como ela é percebida pelo passageiro médio. Em um setor que vende férias, relaxamento e uma experiência única na vida, a menor sugestão de risco pode ser fatal para a demanda. O termo nuclear carrega uma conotação pública negativa muito forte, associado a acidentes como Chernobyl ou Fukushima e liberação de radiação, que não apenas pode estragar o DNA de todos os passageiros a bordo, como também de milhares de outras pessoas, incluindo até de gerações vindouras. Também pode inutilizar por décadas centenas de hectares de terra e contaminar a água do mar. Esse altamente improvável, mas não impossível cenário não tem nada a ver com férias seguras. Para empresas como Royal Caribbean ou Carnival, associar sua marca a algo tão controverso quanto a energia nuclear poderá gerar fraca adesão do público, queda das ações, boicotes e graves danos à reputação. Além disso, há o problema da tripulação especializada. Diferente de um navio militar, a tripulação de um navio de cruzeiro, como garçons, camareiros, técnicos, engenheiros, timoneiros, animadores, entre outros, não possuem treinamento de segurança nuclear. O custo de manter uma equipe dupla, composta principalmente de militares e veteranos da área de energia nuclear, será altamente dispendioso e burocrático, contando que será necessário haver outras equipes semelhantes em todas as embarcações nucleares que a empresa tiver. Mas a coisa ficaria ainda mais feia se optar-se por oferecer treinamento de segurança nuclear para toda a tripulação a bordo, que, como vimos antes, pode ser composta por mais de 2.350 pessoas em cada navio. O custo desse treinamento todo seria altamente proibitivo para qualquer empresa do ramo. Esse treinamento precisa ser muito mais intenso para os engenheiros, técnicos, mecânicos e comandantes da embarcação, que precisam se tornar em verdadeiros experts em energia nuclear para estarem aptos a navegar uma embarcação nuclear, sem contar que os salários terão de ser aumentados.
Esses são apenas alguns dos motivos do porquê de não existirem navios de cruzeiro movidos a energia nuclear, mas existem vários outros, como que findar as hastes de combustível nuclear já usado, o alto custo de descomissionamento da embarcação, uma vez que enquanto um navio de cruzeiro convencional é vendido para sucata ou desmantelado em um estaleiro comum por um custo relativamente baixo, um navio nuclear requer um processo de desmantelamento com pessoal especializado e é extremamente caro. Para além da perca do principal benefício de uma embarcação nuclear, que é de navegar continuamente por longos períodos. Por outro lado, um navio de cruzeiro de 7 em 7 dias tende a atracar em algum porto para troca de passageiros e abastecimento de mantimentos, o que acaba comprometendo o seu real propósito de ser nuclear.